muito nova, em torno assim, de uns 9 anos, eu ganhei um violão. E comecei a aprender violão, aprendi ali 3 posições, e eu já tinha uma... logo que aprendi, já comecei a querer compor. Então, eu fazia as letras e eu cresci até, sei lá, os meus 21 anos, muito com violão na mão e muito ligada à música popular brasileira. Então, eu poderia dizer que a minha primeira paixão com a palavra veio pela poesia, né? Veio pelas letras de música. Quando eu era muito pequena, eu lembro do meu encantamento com os livros de Monteiro Lobato. Essa assim, é a primeira lembrança que eu tenho. E como escritora, eu me lembro que eu fiquei tão afetada pelos livros dele que eu tive vontade de contar uma história. E eu escrevi uma história dos personagens do Maurício de Souza, uma saga para que eles trouxessem uma espécie de Disney para o Brasil, que eles fizessem, que a gente pudesse construir o nosso próprio parque. Então essa é a minha primeira lembrança. Eu não me decidi tornar escritora, isso foi uma coisa que foi acontecendo. A minha relação sempre foi muito mais forte com a música do que com a literatura. Mas depois, ao longo da vida, eu fui fazer um curso de matemática, achei que eu estava muito distante das linguagens artísticas, então eu parei o curso, e aí eu fui para a comunicação, e eu criei minha agência de comunicação, que existe até hoje, e tem 37 anos. E, a uma certa altura, eu comecei a sentir falta de escrever textos que tivessem espaço para a minha subjetividade. E aí comecei um exercício de linguagem, muito mais interessada em dar atenção para uma coisa que estava vindo. E foi assim que eu comecei tudo a rir, sem uma decisão de vou escrever um livro, vou ser uma autora. As coisas foram acontecendo. Como essa coisa da escrita está num lugar para mim do que eu gosto de fazer, todo o meu tempo livre tem gente, sei lá, que prefere fazer outras coisas. Eu prefiro escrever ou trabalhar um pouco com pintura, trabalhar um pouco com música. É o meu jeito de estar no mundo, assim. Você falar assim, você tem um tempinho, aí eu vou. Então eu não sinto isso como trabalho no sentido... porque eu também gosto do meu trabalho, então nem quero dizer no sentido árduo, mas no sentido assim, nossa, como é que você descansa? Eu descanso assim, eu gosto demais. Eu fui ao Festival de Cannes pela publicidade. E cheguei no festival, tava era um momento assim, tecnologia, internet, tudo muito grandioso, muita tecnologia nas palestras, muita coisa assim. E, de repente, eu chego numa palestra que estava lotada e entra uma poeta americana, e um palco vazio, ela com um vestidinho de macabeia, um cabelo igual o meu, assim, só um microfone, um ponto de luz. E ela fez a coisa mais incrível. Ela começou a recitar uma poesia, só ela, sem imagem, sem som, sem trilha. E ninguém dava um pio. E acho que naquele dia, e era um poema sobre a história de uma mãe com a filha. Acho que
que aquilo mexeu comigo. Eu acho que naquele dia eu entendi 3 coisas. A força de uma história bem contada, a força da poesia e a força de uma mulher. É uma alegria. Eu acho que todo autor, embora não escreva pensando nisso, né, ou pelo menos no meu caso, eu não pensei nisso, a gente quer ser lido. É muito bom a gente ser lido, porque significa que aquilo que a gente escreveu tem ressonância nas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu acho que o desafio é sempre o processo criativo. Ele é um desafio, né? Porque você tem que dar espaço para escutar, né? Eu costumo dizer que escrever é um corpo em escuta, né? Então acho que você tem que criar o espaço para isso acontecer. E a vida corrida engole a gente às vezes mesmo, né? Porque eu acho que o processo criativo é solitário e é muito importante que você realmente não pense em nada que não seja estar ali presente. Então, meu último livro é Véspera. Embora eu tenha feito uma reedição da Natureza da Mordida, que foi meu segundo livro em termos de cronologia de escrita, quando fui para a Record, a Natureza estava esgotada, e quando fui relançar a Natureza, eu decidi trabalhar algumas questões que eu achava que podiam ser melhor trabalhadas. E aí eu fui para a Natureza da Mordida e acabei lançando, depois de Véspera, esse livro com as alterações que aconteceram posteriormente. São livros muito diferentes entre si, né? Tudo tem uma linguagem mais poética, é um narrador onisciente. A Natureza já é narrado por uma psicanalista e uma jornalista, com estrutura muito diferente de Tudo é Rio. E Véspera também traz um narrador que tem um papel ali importante, né, na história, mas não é um narrador onisciente, mas também não é um narrador que fale de si, né? E eu sou uma autora muito sem planejamento, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu nem sei se eu estou correta de dizer o que eu ando dizendo, que eu não sou uma autora de composição. Eu não faço uma linha do tempo, desenvolvo a persona de cada personagem, desenho o cenário, né? Eu não faço dessa maneira. Então, eu sou uma autora de improviso, né? O improviso me incomodava, deixou de me incomodar quando eu comecei a pensar no improviso da música. O improviso me incomodava porque eu associava improviso a despreparo, não é? Eu estou despreparada, chega uma visita, eu vou ali e improviso alguma coisa. Mas na música o improviso não é isso. Na música o improviso exige que quem vai improvisar conheça muito do instrumento e conheça o território que ele está andando, né? Para ele voar, ele tem que ter uma base muito boa, né? Então, eu comecei a achar melhor a ideia de ser uma autora de improviso. Quando escrevi, então, dentro dessa ideia, é o acontecimento que me conduz.
é o acontecimento que cria o personagem. Pô, se esse personagem faz isso, então quer dizer que ele não faz aquilo. Quer dizer que talvez ele tenha vindo deste lugar. Quer dizer que talvez ele vá para este outro lugar. Então, é este acontecimento que vai me levando na obra. Eu acho que é uma maneira de lidar com o real, não é? Eu tenho muitas questões assim, eu tenho muitas questões com a condição humana. Isso são coisas que me afetam profundamente, que me provocam movimentos internos, angústias. E eu acho que a literatura é uma maneira de encaminhar isso. Estou escrevendo o quarto romance, mas não tenho ainda nenhuma previsão. Algum spoiler ou por enquanto? Não, por enquanto tem que poder ser qualquer coisa, né? Porque ainda são muitas decisões, então eu prefiro não adiantar muito. A única coisa que eu tenho dito é que é uma polifonia. É super importante, porque é um evento muito democrático, um evento que trabalha desde criança até, né, qualquer leitor de qualquer idade. O Afonso Borges tem uma curadoria que atenta à diversidade, atenta às questões não só da literatura, mas das nossas questões enquanto sociedade, enquanto mundo que a gente quer ver acontecer. E eu acho que esses encontros provocam consciência, boas conversas, acho de uma riqueza imensa.